Nesse vídeo você vai aprender sobre as maneiras corretas de armazenar os seus pães e bolos sem glúten para mantê-los mais úmidos e macios por mais tempo. Além disso, eu vou te falar sobre alguns cuidados que você precisa ter nessa etapa. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se agora. Eu sou Gabriela e aqui eu te mostro que pães e bolos perfeitos sem glúten existem e te ensino a fazê-los. Bom, antes de você aprender a armazenar, é preciso saber por que você precisa armazenar corretamente. E o motivo é basicamente o amido, o envelhecimento desse produto, causado de maneira mais acelerada pelo amido. Então, o amido ele está presente em todas as farinhas que a gente utiliza, correto? E tem um tipo de amido, que é o que está presente no amido de milho, que ele envelhece mais rapidamente. Por quê? O amido é composto por dois componentes, a amilopectina e a amilose. O amido de milho é rico em amilose, por isso ele tende a ressecar, a envelhecer o nosso pão, o nosso bolo mais rapidamente. Então, produtos que levam uma maior quantidade de amido de milho tendem a ficarem duros e secos mais rápido. Já a fécula de batata, ela é rica em amilopectina e esse componente do amido retarda o envelhecimento do produto, ou seja, produtos que levam uma maior quantidade de fécula de batata, de fécula de mandioca, tendem a ressecar e a envelhecer mais lentamente. Então você consegue já aumentar a validade desse produto quando você opta por usar a fécula de batata, o polvilho doce dentro das suas receitas, né, que é a fécula de mandioca. Mas, para que você retarde esse envelhecimento, existem algumas formas. Então, você tem alguns tipos de armazenagem e conservação. Você pode armazenar esses produtos em temperatura ambiente, na geladeira ou no freezer, né, congelado. Qual é a melhor opção? A melhor opção é congelado. Por quê? Porque quando a gente congela um pão ou um bolo sem glúten, a gente retarda ainda mais esse envelhecimento, esse ressecamento do produto. Então, quando a gente congela, a gente retarda. Se a gente deixa em temperatura ambiente, esse envelhecimento vai acontecendo, né? Conforme ali as condições do ambiente, né? Se ele está exposto, se ele não está. E se a gente coloca na geladeira, esse envelhecimento ele é acelerado. Então pode perceber, quando você coloca um pão ou um bolo na geladeira, né, de um dia para o outro você já percebe que ele está completamente enrijecido, ele está duro, firme, né? Claro que a gente consegue voltar com as características iniciais deles, mas esse envelhecimento ocorre de maneira mais acelerada quando a gente somente refrigera os pães e os bolos sem glúten. Por isso a minha recomendação é que você congele-os, tá bom? Mas antes disso, deixa eu te falar como você vai acondicionar esses produtos, ou para congelar, ou para colocar na geladeira, ou para deixar em temperatura ambiente sob a bancada. Você pode usar sacos de congelamento, esses saquinhos que a gente compra no supermercado. O ideal é que você use 2, tá? Para vedar muito bem, evitar a perda de umidade do produto. Então coloca dentro de um saco, amarra e coloca dentro de outro e amarra também, para vedar muito bem esse produto. Ou você pode envolver em plástico filme. Então você pode fatiar o seu pão e envolver em plástico filme cada fatia, o bolo da mesma maneira. Então você tem essa opção também. Ou você pode usar os dois, né? Você envolve com plástico filme e coloca em saquinhos de congelamento. As duas opções são excelentes, principalmente para você que vai congelar. Por quê? Porque dentro de potes a gente pode guardar também, só que ocupa muito mais espaço no freezer, né? Então dentro dos saquinhos de congelamento é o ideal. Como você vai fazer para voltar às características iniciais daquela massa? Porque mesmo congelado, né? Você tira o produto e o produto não vai estar como você no primeiro dia que você fez, por exemplo. Então você vai reaquecer esse produto bem levemente, tá? Se usar o micro-ondas, você vai colocar aproximadamente ali, né, se for uma fatia toda, uns 30 segundos, coloca de 20 em 20 para garantir, porque se você passa do tempo dentro do micro-ondas, o micro-ondas também vai ressecar o produto e você vai ter um pão duro, né? Então coloque ali somente o necessário para retornar às características de maciez, de umidade, de elasticidade, porque se você consome o produto, né, retira do freezer, deixa descongelar, consome ele sem reaquecer, eu não tenho ali as ligações ativas das proteínas, enfim, da elasticidade eu não tenho ativas. O que acontece? Meu pão vai ficar esfarelando? Então, se eu aqueço levemente, eu consigo retornar essa característica de liga da massa. Então, reaqueça, mesmo congelado, né, você retira o produto, descongele e aí você reaqueça para retornar essas características de elasticidade. Na geladeira, da mesma maneira, tá bom? Ele vai ficar duro? Sim, se você deixar na geladeira, não tem problema. Acondiciona bem, pode ser da mesma maneira em saco de congelamento, em potes bem fechados. E aí quando você for consumir, você vai lá e aquece um pouquinho essa fatia, né, esse pedaço de bolo
no micro-ondas ou na frigideira no fogo, que é mais prático, mais rápido, ou no forno, se você tiver tempo e gostar. Então você pode... O importante é reaquecer para que as características de maciez, de umidade, né, a textura retorne para aquela massa. Existe diferença, né, de armazenamento entre pães e bolos sem glúten? Existe diferença no comportamento da massa. Isso acontece porque os pães, eles levam mais farinhas, então eles tendem a ter menos umidade dentro da massa. Vai menos óleo, né? Vai menos líquido. Então a gente consegue, até ovos, né? A gente consegue manter as características maravilhosas neles, mas comparando com o bolo tem uma validade maior, mesmo em temperatura ambiente, porque vai uma quantidade maior de líquido, né? A massa é mais fluida, vai uma maior quantidade de ovos, de gordura. Então todos esses ingredientes que proporcionam maciez e umidade para a massa estão em maiores proporções nos bolos. Por isso que se a gente deixa um bolo na bancada de um dia para o outro, ele não vai ficar duro, né? Ele pode dar uma enrijecida leve, mas ele não vai ficar duro, dependendo, claro, né, se sua receita estiver equilibrada. Mas o pão, ele tendencialmente vai, a menos que seja um pão de forma, úmido, então você consegue manter na bancada de um dia para o outro. Mas se for um pão francês, por exemplo, que é uma massa mais seca, né, se a gente deixa de um dia para o outro fora da geladeira, fora do freezer, em cima de uma bancada, no dia seguinte ele pode estar mais seco, mais duro. Isso é normal, é natural. A gente tem menos umidade dentro de um pão francês do que dentro de um bolo, por exemplo, né? Então existe sim essa diferença, mas em ambos os casos eu recomendo o congelamento dos produtos para manter as características iniciais da massa, de maciez, de umidade, de elasticidade. Quando você faz uma receita equilibrada, assa pelo tempo correto, armazena e conserva os seus produtos corretamente, você tem pães e bolos sem glúten mais macios, mais úmidos e que se mantém assim por mais tempo. E no vídeo de amanhã eu vou falar sobre uma farinha que não pode faltar no seu mix sem glúten. Mas você precisa estar inscrita no canal, então inscreva-se, o botão tá aqui abaixo do vídeo. Inscreva-se para você receber a notificação do vídeo que será publicado amanhã e também para você se juntar à nossa família. Se inscreveu? Então vamos lá. Alguns cuidados que você precisa ter para armazenar corretamente os seus produtos. Primeiro de tudo, você precisa deixar esse produto esfriar. Não vá congelar o seu pão, o seu bolo ainda mornos, ainda quentes, porque vai alterar o resultado final. Por quê? Porque quando você coloca dentro de um saco, né, plástico, um pão quente, um bolo quente, o que vai acontecer? Vai formar gotículas de água. E isso vai interferir tanto na textura, na consistência da massa, quanto na sua durabilidade, na sua validade. Então é importante, ela reduz, né, a durabilidade. Então é importante você deixar esfriar antes de congelar os seus produtos. Outro cuidado importante que eu recomendo que você faça: fatie o seu produto. Fatie o seu pão, fatie o seu bolo para você congelar em porções. Isso facilita na hora do descongelamento. Se você não for consumir todo o bolo de uma vez, todo o pão de uma vez que está lá congelado, você vai consumir somente em porções, né? Você vai lá, retira uma porção, descongela e consome. Por que você não pode congelar o pão inteiro? Você pode, mas não recomendo porque você vai ter que descongelar inteiro para poder cortar uma fatia. Eventualmente você quer um pedaço de bolo, né? Ou um pedaço de pão. Então você vai descongelar o pão inteiro, corta uma fatia e você não pode congelar novamente esse produto, porque ele tem uma durabilidade menor, né? Ele é perecível, é um produto sem conservantes, tem conservantes naturais. Mas quando a gente descongela, a gente propicia ali o desenvolvimento de bactérias. E se a gente congela novamente, a gente aumenta, né, essa quantidade de bactérias dentro do nosso produto, porque a gente descongelou, ficou ali fora. Então, o importante é: congele em porções para você retirar somente o que for consumir. E mais uma vez, quando for consumir, aqueça levemente esse produto para retornar as características de maciez, umidade e elasticidade. A escolha da forma de conservação e armazenamento é sua. Então você pode adaptar ali ao seu dia a dia. O freezer está cheio, coloca na geladeira. O importante é saber que cada tipo de armazenamento, de conservação, vai resultar, né, em um produto diferente. Então seu pão pode ficar mais seco se você não conservou ali adequadamente, pode ficar duro mais rápido. Então é isso que você tem que ter em mente. A depender da forma que você escolhe, o seu pão vai ter um resultado final diferente, assim como o seu bolo também. E amanhã eu vou falar sobre uma farinha que não pode faltar no seu mix sem glúten. Se inscreva agora no canal. Eu sou a Gabriela, pães e bolos perfeitos sem glúten existem e eu te ensino a fazê-los. Aproveita para me seguir lá no Instagram, @GabrielaGregoli. Um beijo!